I think it's good. Would like to that I introduce to you for the people here. Ok, vou dar só uma introduzida. A Rosaria, ela é consultora, data scientist do NIME, tem uma vasta experiência na análise de dados, trabalhou em empresas de vários tipos, trabalhou com SaaS, com R, várias ferramentas de análise de dados e navegou por vários tipos de empresas. Ela é PhD e hoje ela trabalha na área de educação do NIME e fala, acho que da Suíça, ou em Constância. Não é uma plataforma de análise de dados que a gente vai falar hoje também. Tá. Okay? So I'm going to explain only some of them. Ok. The rest you can go to the white paper. Ok. Então ela disse que basicamente esse tópico é um tópico muito vasto, ela tentou comprimir ao máximo o que ela conseguiu e se vocês tiverem mais alguma informação que vocês quiserem, tem um white paper do NIME falando sobre isso. Okay, so in the next slide, I made a little graph of the Internet of Things. And there is time on the x-axis. And then there is the billions of services on the y-axis. So there are a lot of things are already here for the Internet of Things, and a lot of things will be coming. Ok, o que ela disse na verdade é que hoje em dia a gente pode perceber ali existe uma explosão de dispositivos conectados à internet e além do que já existe conectado, muito mais pode ser conectado e muito mais está por vir. So in the next slide, the issues with the Internet of Things are mainly two. Second, a lot of data. Obrigado. And second one is that you have a lot of sensors and a lot of different formats and different formats and different types of data that you have to put together. Okay. Can I just change the slide for you? That's right. Okay, thank you. Yeah. Okay, so today there are many types of Internet of Things. So today I'm going to concentrate on the energy consumption prediction. Okay, so então o que ela disse aqui hoje em dia... Sorry. No problem. Sorry, that's another word. I'm going to concentrate on the bicycle, okay. stocking strategies for a bicycle business. Ok, então assim, ela disse que, como a gente tem ouvido falar, existe uma quantidade muito grande, muito vasta de informações relacionadas à IoT e hoje ela vai se concentrar num estudo relacionado ao bike share de Washington. Can I change the slides? Talvez eu possa compartilhar a tela com ela para ver o slide que So você now in the next slide, I am at slide number 5. So I'm going to describe the use case. So the use case, next slide, number 6. The use case is about a capital, it's about a bike sharing business in Washington, D.C. The name of the business is Capital Bike Share. Okay. Good. This one, right? That's the one. Okay, thank you. Okay, so in the Capital Bike Share some years ago made the data available for everybody. In the next slide, there is the web page of the Capital Bike Share company. Ok, então ela disse que o Bike Share, eles disponibilizaram os dados há algum tempo atrás. Pode passar? In the next slide. Yeah. E esses dados estão disponíveis no site do Capital Bike Share? Exactly. So that's why I use this data because it's public. Ela disse que ela utilizou esses dados porque estão disponíveis para download. So in the next slide, the business consists of renting bikes, and every bike has a sensor. Então, o negócio do renting bikes é basicamente alugar as bicicletas por um determinado período de tempo. Então, em cada bicicleta tem um sensor. So we know where the bike is, who takes the bike, who brings back the bike, so all the data is available. Então, assim, basicamente todos os dados relacionados à utilização da bicicleta, quem usou, onde usou, como usou, quem repousa a bicicleta, estão disponíveis via esse sensor. So now the business challenge. Então agora o desafio do projeto. So the business challenge is that a customer reaches the station, the bike station, and there are no bikes. Então, assim, or the opposite, brings back a bike and there are no parking places. Ok, então basicamente
o desafio do negócio é fazer com que haja bicicletas disponíveis e lugares vazios para que as pessoas consigam colocar as bicicletas de volta. So the customer is upset. Bom, basicamente o cliente ficava chateado por algum motivo, ela não sei qual foi, ela falou. Se ele chega no lugar e não tem bicicleta, se ele chega não tem como guardar. Obrigado. So next slide. Not only the customer is upset, but the business gets a fee by the city hall for, I don't remember how many dollars, for a violation if the station is without bike for more than 1 hour. And if the station has no free slots for more than 1 hour, so it's money. It's not only upset customers, it's money. Ok, então basicamente não é simplesmente o cliente que fica chateado com a situação, mas a própria empresa que é penalizada por uma multa que é paga por um determinado período de tempo, assim, qualquer estação sem bicicleta por 1 hora ou qualquer estação sem espaço livre para você poder estacionar a bicicleta tem um fee por hora. Okay, the next slide. So this is how it was done before. You know, somebody was sitting there and checking the stations, and then somebody was coming with a big truck and moving bikes from one station to the other. Então, assim, o trabalho basicamente no passado se concentrava em alguém verificar se havia uma estação com bicicletas vazias, com lugares vazios e colocava um pouco de bicicleta, e se havia muitas bicicletas, eles retiravam as bicicletas para poder deixar um lugar estacionado. So we have automatized this process. Então, o objetivo então era automatizar o processo. Okay, so we have built a workflow. Next slide. Então, nós construímos um workflow no Nine. With Nine, exactly. And so the first node here is a sequence of metanodes. Metanodes are nodes with inside other nodes. Ok, então os primeiros slides, nesse slide aqui vocês podem perceber que cada node cinza aqui é chamado de metanode, que é como se fosse vários nós encapsulados dentro do Nine. So the first node reads the data from all the sensors. Então, esse primeiro nó aqui ele vai ler os dados de todos os sensores. Then we expand the data by connecting to Google API, for example, or other API, REST API services. Então, depois eles enriquecem os dados com dados do Google API, uma API do Google, desculpa. And then we expand the data to include different stations and different paths. E aí o que ela faz é basicamente expandir os dados, ou se enriquecer essa massa de dados com dados de outras estações. Is that correct? Yeah. And then we proceed with the investigation of the data. We build a model to predict if parking places or bikes are going to be missing in the next hour in any of the stations. Ok, então depois ela, a partir desse tratamento dos dados e aí depois essa etapa de visualização dos dados para saber de fato o que está acontecendo, eles vão construir um modelo para predizer quais seriam os lugares que haveriam missing places, right? Yeah, missing parking places. Missing so parking places. If there are no parking places or if there are no bikes in any of the stations in the next hour. Ok, então o ideal era predizer ao certo, com uma certa acurácia, quais seriam os lugares que estariam vazios e quais seriam os lugares que estariam cheios. Okay, next slide. So now we start with the data preprocessing. Ok, então no caso aquele metanode seria todos esses dados, esses nós juntos, que é toda essa parte, a parte de pré-processamento dos dados. The first step is to read all the data from the sensors. This is actually an old work, so at that time we didn't have that many nodes, but now in Nine we have tons of nodes to read all possible data. Tá, então a primeira etapa então consistiu-se na leitura de dados dos sensores, e que ela disse que naquela época o Nine não tinha uma quantidade tão vasta de tipos de nós para leitura de dados. Hoje eles têm de fato uma quantidade muito maior de nós específicos para determinados tipos de dados. So in November, we have started a series of blog posts. The title is Build a Blend, where we blend all sorts of data, databases, REST API, Google, IBM Watson,
Excel, Hadoop, Hive, Spark, H2O, so all different kinds of data sources. Bom, então a partir de novembro, Rosaria, you told us that after November you start to create more nodes for all kinds of data sources, in right? November we started a blog. We started a series of blog posts describing how you can blend data, different data together. Ok, não, agora, ok. Então, o que ela disse que a partir de novembro, desde novembro do ano passado, o que eles estão fazendo é criar uma série criar um blog para ensinar como capturar os dados de diferentes origens, basicamente isso. A partir de Hive, ou os nós de BigData, Hadoop, Excel, CSV e assim por diante. Dados de APIs do Google. So now all those posts all those blog posts have been collected together in a book, and that's the link to the book. It's free to download. Legal. Então o que ela diz aqui, que aquele link é relacionado a esse paper, que descreve basicamente como a gente consegue coletar esses dados usando o NIME e os nós específicos para isso. Can I change the first slide? Yeah, next slide. Okay. So in this work we integrated geography information. Então aqui nesse caso ela integrou os dados com informações geográficas. Weather information. Então assim basicamente informações de tráfego, de condições climáticas. Traffic, holidays, and so on, and a lot of these other kinds of information. Basicamente o que ela fez, ela trabalhou com a parte de enriquecimento dos dados, juntando, além dos dados dos sensores, dados de tráfego, topologia, a parte de feriados, a parte de tráfego relacionados a commute, o tempo que você demora para ir trabalhar, enfim. Okay, so now let's skip the next 3 slides and we go to slide 19. This one? Yeah. Okay. So now we start with the data visualization. Então, agora ela começou com aquela outra parte do modelo, que é a parte de visualização dos dados. So here we show on a map all the bike stations in Washington DC. Tá, então assim, basicamente o que ela está mostrando aqui são todas os bike shares na região de Washington DC. In the next slide, it's the same map, but this time each bike station is blue if it's a source of bike, so if people go there to pick up the bikes, so it's at risk of finishing the bikes. Ok, então esse mapa na verdade é o mesmo mapa, só que agora mostrando em azul e em amarelo, desculpa, em azul e em vermelho. As partes em azul são onde você tem esses dados disponíveis. And if it's red, if people go there to bring back the bikes. E se tiver em vermelho, significa que você pode colocar a sua bicicleta. Okay, so in the next slide, it's the same visualization but using a network graph. Então aqui nós temos o mesmo tipo de mapa, só que agora de fato mostrando o dado de forma de conexão. Um grafo, na verdade. And so these, I don't know if you know Washington DC, but those are famous areas in Washington DC. So. Ok, então acho que se ninguém conhece Washington, essas regiões mais aglomeradas são as regiões mais famosas de Washington DC. So Union Station is where all the commuters come with the train. Então, assim, Union Station seria a estação central, como se fosse a estação da Barra Funda ou Júlio Prestes, onde todas as pessoas que moram fora de Washington vêm para lá, vão para lá. DuPont Circle is the place with the university, so all the students. Então, o círculo maior seria onde a parte universitária, os estudantes ficam concentrados. And then there is a small business with tourists, but actually not that big. E aí o terceiro seria uma região relacionada a turismo, que de fato é a menor entre as três, uma região menor, vocês podem perceber. Okay, so now let's go to the advanced analytics. Two more slides. Yeah, the next one. Okay, so now we start with building the model for the prediction. Então agora vai de fato descrever o que eles fizeram no modelo de predição. So the goal is to predict
to have an alert signal for when a station is in need of bike restocking. We want 1 hour warning. Então, basicamente o objetivo era criar um alerta de um tempo de 1 hora. Sorry, could you repeat again your last phrase, please? We want to predict when a bike station is going to need reshuffling of the bikes. There are too many or not enough. Quando local para bicicleta estaria Precisando. Obrigado. Necessitando de bicicletas. And we want to predict it with 1 hour, 1 hour, you call it? 1 hour warning, so 1 hour ahead, right? Ok, então eles We gostariam want to have the de time. prever com 1 hora de antecedência quando esse evento aconteceria. So that's the goal. In the next slide, there are all the features that we have collected together. So the weather, the station, the traffic, the calendar information, and the past number of bikes used.